Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido e amado podcast Mais Patrimônio. Eu e o meu querido Steve Job Show. Cara, né? faz tempo que a gente não faz um junto, né, cara? Você me abandonou? Cara, muitos eventos aí pra participar, inclusive faz de festival, né? Você tá em todos os eventos, né? Pra mim, assim, eu e você é tipo o Claudinho Bochecha, sabe? Avião sem asa, fogueira sem brasa. Cara, eu sinto Ainda bem que não é Bruno de Marrone, né? Que fala e outro fica calado. Ainda bem. Que eu achei de falar muito, hein, cara? Não tem. Mas hoje eu tô com um visual novo. Lembra que eu te falei ontem? Nasceu meu primeiro fio de cabelo branco aqui, cara. Então, ó, tô com um visual novo hoje. Hoje a gente tá estreando um novo visual. O meu também, né? O seu já tem alguns. Mas, sem mais delongas, hoje a gente tá com uma convidada aqui especial. Que o currículo dela é... fantástico. Olha só o currículo dela aqui, meu Passa aí, cara. Jéssica Barros, formada no Comércio Exterior e FRN. Jornalista pela UFRN, né, Jéssica? MBA em Marketing Estratégico, isso aqui me agradou demais. Né? Pela Uni, Gestão Comercial FGV, conteudista, isso aqui também, de diversas soluções, professora de comunicação e oratória, já foi minha professora, olha só. E palestrante, está como analista técnica do Sebrae há 12 anos, tendo larga experiência em ações de acesso a novos mercados, marketing digital e tendências. Atualmente está gestora de capacitações, eventos, missões empresariais nacionais e internacionais na agência Sebrae. Luiz, eu acho que vai terminar esse podcast ela entrevistando a gente. E cara, a câmera ainda nem mostrou quem é ela, mas quando mostrar, a pessoa tá achando que ela deve ter uns 70 anos aí. Só tanta coisa que ela tem. Mas quando vê essa jovem aqui, vai falar, poxa, me surpreendeu. Mas, pessoal, então hoje a gente recebe a Jéssica aqui, que um dos pilares que ela tem é a comunicação, que a gente sabe o quanto é importante para que você consiga galgar uma carreira melhor, novos postos de trabalho. E hoje a gente vai debater muito esse assunto aqui. Muito obrigado, Jéssica, por estar aqui com a gente nesse episódio tão especial. Eu que agradeço o convite, satisfação imensa estar aqui com vocês, falando com esse público super qualificado. E simbora, que aqui tem sinceridade e conteúdo para dar e vender. Exatamente. E para começar, já que você estava falando aqui anteriormente que você gosta muito de falar, de ter esse contato com as pessoas e você tem muito contato com empreendedores, qual a importância da oratória para a gente construir mais patrimônio? Olha, se desde sempre comunicação permeou todas as relações humanas, a gente fala sobre soft skills, né? As habilidades de relacionamento, de comportamento e afins, principalmente nos tempos de hoje, onde a produção de conteúdo é tão latente, principalmente, a gente pode dizer que a comunicação, a oratória, se expressar bem é a soft skill do século. Então, hoje, se você sabe para onde ir, o como chegar, com certeza, passa pela comunicação. Certeza. E você é professora de oratória? Sim. Quando as pessoas chegam para ter essa aula com você, o que você acredita que seja o ponto que consiga destravá-las para que ela saia daquele zero e consiga ir para um, mais 2, mais 3, até atingir um nível 10? Vamos supor que o nível 10 seja o máximo. Sinceramente... Qual é o ponto que destrava ali? Sinceramente, olha, a gente normalmente tem dois tipos de alunos quando a gente fala sobre comunicação e oratória. A gente tem aqueles que querem, que já são desenrolados, mas querem melhorar essa performance, e temos aqueles que são realmente retraídos por traumas, por características comportamentais, e o objetivo nunca é transformar o povo em robô. Jamais. É você manter suas características, mas conseguir se expressar melhor. E eu acredito que a virada de chave é, principalmente, ninguém muda ninguém. Se você não assumir a consciência, não conseguir perceber que você precisa mudar, ninguém vai fazer isso por você. Então, o trabalho do professor é ser um facilitador nesse processo de autoconhecimento. Aluno que chega no curso de comunicação e oratória achando que ele vai sair dali apenas aprendendo a falar bem para se comunicar bem no mercado de trabalho, ele sai, inclusive, uma pessoa muito melhor nas relações dele interpessoais, dentro de casa, com família, com tudo. Seria o primeiro ponto, então. Ok, tem que ter a mudança de mentalidade, que ele total. queira fazer essa mudança, que ele esteja insatisfeito. De repente, estou estagnado na minha vida, não mudei nada e
ele faz uma reflexão, né? Uma Pô, autoanálise, com uma certeza. autoanálise, mas você acredita que é muito mais uma questão psicológica? Totalmente. Não tem como a gente falar sobre destravar sem falar de programação neurolinguística, por exemplo. Então, tem crenças limitantes que envolvem, tem o seu nível de conhecimento, os níveis neurológicos de comunicação, para você entender se o ambiente está te influenciando, se é você que está se auto-sabotando, quão claro é o seu propósito, porque quando a gente chega em propósito, principalmente, aí a gente não se deixa mais influenciar ou se levar pelas opiniões alheias. Eu gosto de dizer assim, as pessoas têm medo de se expor por medo de crítica? Não, por medo de crítica negativa. Se você tiver certeza que você ia ser elogiado, você ia lá e botava a cara no sol. Mas o medo é a crítica negativa, só que tem um porém. Eu consigo desativar comentário numa rede social. Eu consigo me blindar da crítica externa. O que eu não consigo é me blindar da crítica que está aqui dentro. Então, eu preciso ser um pouquinho mais sensível com relação a mim. Porque a gente ouve, olha, você foi excelente na palestra, você falou tão bem. Aí você faz, caramba, eu estava tão nervoso. Cara, deixa a pessoa acreditar. Aceite. Porque a gente aceita a crítica, mas não aceita o elogio. Chega no final da palestra, a pessoa pede desculpa, né? Deu um monte de informação e me desculpa aí. Desculpa aí que qualquer coisa... É. Não, gente. Por que eu recebo mais as críticas e não os elogios? Recebe o elogio. São muitos fatores, né? Porque acho que você precisa ter autoconfiança também. Eu, pelo menos, tenho uma linha de código na minha cabeça que o elogio e a crítica, ela não me afeta. Isso é zerado. Então, dependendo das coisas que eu faço, eu sigo. Até porque aquilo que a gente já disse aqui algumas vezes, né? As pessoas, quando elas querem te ajudar, elas fazem uma crítica construtiva. Mas você percebe que essas pessoas que querem te ajudar, elas estão acima de você. Sim. E elas estão te puxando. Ei, vem aqui comigo que aqui, pô, é muito bom. Agora, quem tá lá embaixo é a crítica que quer te destruir. E aí que às vezes acaba, de fato, destruindo a pessoa por dentro. Ela não se sente incapaz, ela tem vergonha de falar, vergonha de pegar o celular, fazer ali um stories que vai poder ajudar. Às É vezes, não ela aceitar a vender crítica de quem não tá no É, campo. exato. É. Às vezes é até um familiar que não quer que você vá para o próximo nível para ela não ficar sozinha, né? Isso acontece bastante. Tem muita gente que quer ver você bem, mas não melhor do que ela. E isso é muito delicado. Você sabe que uma pessoa quer o seu bem quando você conta uma coisa positiva para essa pessoa e você repara na reação dela. Se ela vai ficar feliz ou não. E assim eu consegui, inclusive, fazer isso, várias distinções na minha vida profissional e de relacionamento de amigos e tudo mais. Porque sim, por mais que eu diga que eu tenho clareza de propósito e eu não me influencio negativamente pelo ambiente, o ambiente também é responsável pelo meu desconforto e pela minha vontade de evoluir. Se você é a pessoa mais inteligente, digamos assim, mais competente da sala, saia dessa sala. Porque o maior risco para um líder é a zona de conforto. Perfeito. E não vai ter ninguém pra te puxar pra cima, né? Porque Jamais, se você não. é o top ali. Você tem que andar com a galera que lhe estimule. Ah. Com a galera que faça você querer ser sua melhor versão. E muitas vezes você tem que pagar por isso, né? Network paga. Sim. A maioria das vezes, na verdade. Investir. Pagar não, investir. Investir, é verdade. É. E Tô quando é entrando que, nessa aí. e quando é que você sentiu que você tinha essa vocação pra poder ensinar as pessoas quanto à oratória? Dando o primeiro passo. E como é que foi esse Fazendo. primeiro passo? Sendo Mas eu desafiada. fico, assim, na questão do seu coração. O seu coração falar pra você, pô, tem que ensinar essa galera a falar, que eu vejo a galera que não consegue se comunicar. Como é que foi isso? Olha, primeiro foi sendo desafiada. Pessoas no meu entorno dizendo, olha, você tem jeito para. Você consegue passar a informação. Porque meu desafio como jornalista também, e também por ser formada em comércio exterior, eu fazia os boletins de comércio exterior do Sebrae. Então, eu precisava traduzir aquilo. Porque, às vezes, o pequeno empresário, principalmente, ele não consegue traduzir números, digamos assim, para aquilo transformar em uma decisão assertiva. Então, eu traduzia isso utilizando minha habilidade de comunicação da faculdade de jornalismo. Mas foram as pessoas dizendo, olha, você podia fazer isso mais vezes em outras coisas. Você fala bem, você consegue se conectar com as pessoas. Você podia ajudar mais gente. Você podia ajudar mais gente, você podia ajudar mais gente. Surgiu o processo seletivo para uma grande, não sei se eu posso dizer, a escola de oratória daqui, que é a Vox to You. Sim. E aí eu fiz, rapaz, será? Meu marido era aluno da Vox, meu marido fez, Valme, tenho certeza, tem tudo a ver com você. E aí eu fui conhecer um pouquinho mais, entender se o propósito se adequava também ao que eu acreditava.
E aí eu me inscrevi e fui selecionada. Mas eu já trabalhava com comunicação antes, mas não diretamente com oratória. E foi realmente uma vontade de sair da zona de conforto. Porque eu fiz, cara, eu quero sentir um pouquinho o frio na barriga, que eu já perdi um pouquinho. E a primeira aula, friozinho na barriga total. Fiz, gente, é isso que anima. Você já tem habilidade antes de começar a estudar jornalismo ou se foi depois do curso? Nunca fui uma pessoa tímida, mas eu era introvertida. A Jéssica, que foi estagiária, só falava com as pessoas se as pessoas falassem com ela. Eu nunca fui uma pessoa muito de socializar. Eu era nerd mesmo, quieta, calada. Porque tem o nerd simpático, eu não era nerd simpática. Eu era nerd antipática que estudava antes pra ver se pegava o professor numa pergunta. Eu era esse tipo de pessoa. Não me orgulho. Mas tudo bem. Então, muito mais uma questão de desafio Total. Cheguei no diário de Natal. e aí seja o seu propósito mesmo. Cheguei no diário de Natal e foi assim. Você tem 5 horas de expediente. Finado diário de Natal. Você tem 5 horas de expediente, você tem 3 matérias para entregar. E você tem que sair para fazer a apuração, você tem que fazer tudo. A matéria tem que estar pronta. São 3 matérias numa manhã. Se eu não falasse com as pessoas, se eu não fosse conversar com as fontes e etc., não saía matéria. Então eu não tinha escolha senão me comunicar. E aquilo destravou total. Porque eu vi onde aquilo podia me levar. Perfeito. Que é exatamente aquilo que eu falei, do 0 ao 10. Se fosse o nível assim, você viu que realmente sua vida transformou quando total. você passou a se comunicar melhor. E intencionalidade também. Total. Porque a comunicação não é só o que sai pela sua boca. Muito pelo contrário, isso é apenas a pontinha do iceberg. Sim. Os ambientes onde você está, o capital social que você agrega no seu entorno, os ambientes que você frequenta, a forma como você se veste, tudo isso molda muito o processo. Eu venho de uma origem muito humilde. Eu estudei em escola estadual e tudo mais. E aí, eu era aluna do Floriano Cavalcante, ali em Mirassol, e era bolsista da cultura inglesa. E na cultura inglesa tem uma ruma de gente de colégio particular e etc. E ninguém queria ser meu amigo, porque todo mundo, você fez o que nas suas férias? Aí as crianças, eu fui pra Disney. E você, Jéssica? Eu ajudei minha mãe a fazer faxina. Que eram as férias raiz de antigamente, era a gente ajudar a arrumar a casa. Só que eu fui perseverando. Porque eu sabia que aquilo ali um dia ia ser útil pra mim. Terminei com 18 anos e meu ambiente nunca me permitiu a praticar o inglês. Nunca fiz um intercâmbio, nada do tipo. Mas eu fiz bem. Eu passei 6 anos da minha vida me dedicando a isso aqui. Eu não vou deixar perder. Isso aí eu sempre tive consciência. Que o esforço tinha que ser válido. E nisso aí, eu fiquei ouvindo música, vendo série, etc. Ao ponto de que chegou um ponto lá no Sebrae em que eu preferi parecer mais madura do que parecer mais boizinha. E comecei a investir na minha imagem. Fiz uma consultoria de imagem. Comecei a usar mais roupas de alfaiataria, me posicionar de um jeito diferente e chegou o convite. Jéssica, você fala inglês? Falo. Você tem visto? Tenho. Mentira, não tinha ainda. Mas disse que tinha. Tem que aproveitar a oportunidade, né? Claro. Topa conduzir uma missão internacional para o maior evento de varejo do mundo, a NRF Retail's Big Show em Nova York? Agora. É assim, vai. Oportunidade. Fui, fiz aula particular de Business English para me preparar e tudo mais. E deu tudo certo, tanto que eu estou nisso há 3 anos, especificamente. E a minha primeira viagem internacional da vida foi com tudo pago e a trabalho. Então, é onde os meus esforços e, principalmente, a minha clareza de propósito me levaram. Então, acho que antes da gente pensar em habilidades, em quais conhecimentos, etc., uma coisa é você ter clareza de onde você quer chegar e o preço que você tem que pagar para isso. É assim, você vai saber o que fazer, né, para chegar lá. Não, você vai fazer Totalmente. E Intencionalidade gera resultado. E eu vejo que isso, na verdade, é a nossa preparação que encontrou a oportunidade. Que muitas pessoas falam Não é sorte. Que é a sorte, né? E é de fato o tempo que você vem se preparando, porque uma hora isso ia acontecer. Eu também penso isso, muitas das coisas que eu faço. Falo, isso aqui uma hora, realmente, lá na frente, isso aqui vai... Você tem que estar pronto. Aí você tem que ir plantando algo Escolher que o caminho. seja... algo que seja realmente positivo. E, de fato, nenhum conhecimento é jogado fora. Não. Hoje- É a única coisa que você fica, que ninguém tira de você.
Hoje eu tô sendo bombardeado para dar aula para contadores, mas o negócio tá dando tão certo que eu fico com medo de ir para outro caminho e perder o foco de onde eu tô. Aí é muito de qual é o seu propósito. Proposta, é. Porque a oportunidade vai surgir. É. Pra você ser mentor de contador. Sim. Cara, chamado o tempo todo. Eu já sou, mas como monitor de um curso, não é algo que toma muito meu tempo. Só que agora tá o tempo todo querendo que eu faça curso de high ticket aqui, né? Mas, infelizmente, Porque eu não quero perder. você deu um passo diferente do Sim. que a maioria deu. Você Sim. foi se comunicar, você foi investir no seu marketing pessoal. Você se mostrou. Você pagou um preço aí de se expor, mas agora tá tendo resultado. Agora eu tava Lembre-se, com o dono. você era o contador envergonhado, agora você é o contador sincero. Inclusive, Teve uma mudança aí, não foi cara. com a Jéssica que eu falei isso. Eu comecei o canal por ter vergonha de falar em público. Esse cara é um jeito de treinar. E aí o canal bombou. Porque é só você e a câmera. Isso. Que aí você foi Sim. ali plantando e agora Foi. você tá colhendo. É isso aí. Fiz uma palestra lá para 9 mil contadores. Era 400 mais ou menos na sala e ainda tinha câmera. 9 mil contadores. Aí depois disso, cara, bombou. Todo mundo falando comigo. Nossa. Massa. Isso chega a dar aquele... como é que diz? Aquece o coração, né? Dá aquele quentinho no coração. Satisfação imensa. Com todos esses contatos que você tem com os empresários, não surge uma vontade de empreender, em fazer algum negócio para empresários? Já tive padaria por 3 anos. Tive também, eu sei como é. O pessoal pode se encontrar, tomar um café, né? Fazer negócio. Vendi. Eu e meu marido, a gente disse que a nossa vida sempre foi no nível hard. Então a gente botou a padaria, abriu a padaria dia 17 de janeiro de 2020. Peraí, você se casou com quantos anos? Me casei com 30. Com 30 anos. Você tá com 35, então tem 5 anos. Aí vocês, quando se casaram, abriram uma padaria. Aham. Só que tem um detalhe aí. A gente ia se casar em setembro de 2020. Só que vocês lembram o que aconteceu em 2020? Pandemia. Dia 23 de março de 2020, 2 meses de padaria, pandemia, lockdown. Uhum. Eu fiz, porque nada é sempre no nível hard pra gente. A gente teve que adiar casamento, mas a gente já foi morar junto, abrir um negócio junto. Gente, eu fiz, se a gente não separar agora, não separa nunca mais. Nível hard então a também, né? gente viveu a realidade de muito empreendedor brasileiro, que é, primeiro, um negócio familiar. Uhum. E segundo, que a gente era praticamente uma equipe. Total. Então, viver padaria, principalmente, ainda bem que era um serviço essencial, a gente não precisou fechar as portas, mas as pessoas não estavam circulando. A gente tinha escolhido um ponto comercial bem localizado, que tinha grande fluxo ali na Cháveira da Silveira, e simplesmente acabou-se o fluxo. O que é que a gente faz? Eu fiz, cara, rede social e bora delivery de pão francês. E tome atendimento no WhatsApp, a gente ainda não estava preparado. Meu marido era muito descrente de marketing digital. A gente fez um anúncio com um blogueiro específico. Meu filho, desespero era esse, a gente respondendo, porque era chuva de contato. Eu fiz, olha aí, resultado na prática. Era pão. Aí eu digo que esses 3 anos de padaria foram melhores do que qualquer graduação ou pós-graduação, porque eu vivi realmente aquilo ali que eu sempre falava, ensinava e tudo mais. Essa vivência é muito importante. Só que a gente também tem que lembrar que tem o intraempreendedorismo. Eu nunca deixei de ser empreendedora, por mais que eu não tenha CNPJ. Hoje eu sou funcionária, sim, do Sebrae, só que toda hora eu tô criando um produto novo. Cara, empreender, eu tive panificadora também, eu sei o que é isso, cara. Porque É difícil, você empreender, não tem vida. Segunda a segunda, né, cara? Não é só isso, você empreender com um negócio que é só revenda, já é complicado. Mas produção você é empreender com um babado. negócio que é revenda e produção, aí complica, bicho. Porque ainda tem a produção que dá muito trabalho. É padeiro faltando, dando trabalho, colocando coisa errada na massa. Segunda-feira era o dia oficial de padeiro faltar, porque tomava todas no domingo. E o cara tem que estar lá de 4 horas da manhã pra poder fazer tudo, colocar a massa lá pra inflar, né? Nem lembro mais como é que é o nome. Eu tive em 2000 panificadora. Pra E- fermentar, é. É, Quando você trabalho, compra cara. pão congelado de hoje em dia, que tem muita opção de você pegar pão congelado, você só regenera, só tem o forno. Mas trabalhar com produção é babado. É babado. E a galera, quando você dá as palestras, você conta isso aí da época da padaria, tem... Às vezes. Depende do público, né? Quando convém. Pra não assustar o povo. Aí, tá vendo aí? A gente já sabia que ia trazer alguma coisa que vocês não sabiam da Jéssica. Aí, ó, da padaria. Mas eu entendi que você tem a questão do intraempreendedorismo, concordo também com isso. E então, de fato, é hoje assim que você
consegue levar a sua comunicação para os empreendedores Sim. através das mentorias. Sim. Tem mentoria sua com o Sebrae? Não? Não dou vencimento. Não vou mentir. Porque como gestora, como colaboradora lá do Sebrae, então eu toco projetos. Eu toco o evento que tem no Teatro Riachuelo, que é o Sebrae Experience, o Acelera Varejo, que é com o Caio Camargo e o Fred Alecrim. Eu toco algumas outras soluções, a NRF, que não me permitem estar toda hora lá atendendo o cliente. Mas eu sempre estou tentando me manter em contato. Então, eu sempre estou fazendo workshops, treinamentos e afins. Vou para a convenção agora da CDL. Dei palestra, inclusive a Amanda estava com a gente lá num evento só de mulheres, lá em São Gonçalo do Amarante. Então, eu rodo o estado todo dando treinamento. Com a Edmara? Com a Edmara, exatamente. Entrevistamos ela aqui. A gente entrevistou ela. Projeto Muito bom, incrível. Incrível. É. Brilhe com elas. Maravilhoso. E com Achei lindo. crescimento fantástico, né? O crescimento que tá tendo. Coloquei ela em contato com a Sulamita. Foi? Que Coloquei as bacana. duas. É bacana a Sulamita Que ir eu lá vi, fazer a eu vi a apresentação. oportunidade para as duas ali se conectarem e Pô, top. as duas terem fazer uma join, você esqueci o nome. Um né? match ali, um match. Não, eu ia falar fazendo- join venture, mas fazer uma parceria ali, porque acho que a Sulamita pode agregar muito, assim, pro ecossistema ali que ela, Com certeza. que ela tem. E é muito, muito massa. E é o público da Sulamita, né? Total. É, total. Um abraço, Lamita. Em breve ela vai voltar a gravar aqui com a gente. Puxa aí, Jobs, aí, que eu tô muito falante, cara. Você tá muito quieto. Cadê o contador aí, desenvergonhado? sincero, cara. Cadê a sinceridade desse É. contador Você aí? é o cara que Mostra faz que você pergunta. fez Vox, cara. Bota Vox pra jogo. Bota Vox pra jogo aí. Mas aí não é muito com as perguntas, né? É mais com as respostas. Negativo. Não, A gente Jéssica. ensina vocês a fazer Jéssica. as perguntas certas. Gabi, Olha aí, tá olha tomando só. bronca da própria professora Tô. aqui ao vivo, Ó, cara. E aqui não tem Ó, corte, você vai viu? tomar bronca da professora da oratória, vai tomar bronca da professora da corrida, hein, Corrida, cara? é. Ó, vai Cara, ficar bem pra você, hein? Tá vendo aí? A intencionalidade. Tô me cercando de pessoas que me cobram. Olha aí, que não deixa você se acomodar. Jéssica, com o Gabi aqui eu cometi um gafe das gafes. Medo. No primeiro momento eu errei o nome dela. E aí? O que é que a gente faz quando o entrevistador comete uma gafe vergonhosa dessa? Bem, vou contar um E case. que não tem corte, ele não cortou. Vou tá contar lá. um case Não, cara, isso tem meu. que ser rápido, tem que ter raciocínio rápido. entendeu? Quando você faz Tem isso que ter aí, jogo de Depois, cintura. depois que a Jéssica responder, eu vou dizer o que é que eu falei, o que é que eu fiz. O que é que já aconteceu comigo? Eu tava dando entrevista no Bom Dia RN. Era via Zoom, então era ao vivo, né, online. E simplesmente entrou no Zoom lá como o nome do rapaz lá. Não vou citar nomes. Bom dia, Tinha um Helene. nome Quando lá. Quando é que foi isso aí? Tá com 2 anos por aí. 2 anos? Pare Pessoal, com isso, você, viu? Ó, é só você entrar nos vídeos gravados do Bom Dia RN, você vai ver essa gafa. Tinha o nomezinho lá do rapaz. Beleza. E eu, antes, né, a gente sempre conversa com as pessoas, com o entrevistado, o entrevistador, a gente sempre conversa um pouquinho antes. E quando entramos no ao vivo, e ele, em momento nenhum, falou nada pra mim. Continuei chamando ele pelo nome, tudo bem. Estávamos no ao vivo, eu estava falando sobre Customer Experience, porque eu também fiz bastidores Disney, então eu sou certificada do Disney Institute. É muita A gente não disse certificação. tudo no currículo porque não ia dar. Ia terminar a hora. certificação. Eu Mas esqueci de botar isso também. Mas aos poucos ela vai trazendo aqui. E simplesmente eu tinha que falar sobre Customer Experience e eu falei sobre a importância de se falar e tratar as pessoas pelo nome. Sim. E esse moço fez. E quando acontece da pessoa chamar você pelo nome errado, como você está me chamando de fulano, sendo que meu nome é Cicrano, ao vivo. Se o nome do cara era Jobs, você chamava ele de Luiz. Tipo isso. Só que tava lá, ele entrou no Zoom com Jobson. E eu fiquei falando com ele antes de ir pro ao vivo e ele não me corrigiu. Ele deixou isso na sacanagem para o ao vivo. Mandou bem? Não, mandou bem. O cara mandou Foi. bem. Do mal, cuidado, jornalista é um perigo, minha gente. É, mas Não que eu não seja, né? Mas é isso que conecta e que viraliza. Né? É, Aí eu fiz, bem, o que acontece quando a gente erra o nome? Primeiro, seria mais fácil quando o cliente ele se apresenta com o devido nome. Afinal, você está aqui apresentado para mim com esse nome, você não tinha me corrigido antes. Mas, se a gente comete o erro, a gente pede desculpa e reforça o nome correto da pessoa, não é fulano. Aí o âncora caiu na risada e fez, é isso aí, tem que ter jogo de cintura. Ficou aquela torta de clima. Eu falei, mas ele quis me pegar, mas não pegou. Então, ter flexibilidade comportamental é a bola da vez. É, sim. Agora me conta o que é que você fez. Eu já pedi a dica a ela o que é que eu poderia fazer. Ela não é professora de oratória?
Você já devolveu? Aí, Não, peraí, ela Não. falou, "Ei, você tá falando meu nome errado?" foi, disse, Jobson, eu apelidei, Jobson, tá errado. Aí você devolveu com uma pergunta. Foi. Aí virou o jogo das perguntas. Foi. E você tava Não. chamando ela como? Não era Gabi, até esqueci agora. Eu chamo ela só de Gabi, era o sobrenome que eu falei errado. Ah, tá. Menos mal, né? Sobrenome. Não, menos mal não, tá errado todo jeito. Tá errado todo Mas, Gabi, então nesse caso, o que é que eu faço depois de cometer uma gafe dessa horrível e não vamos cortar isso aqui? Pode responder. Aí ela falou exatamente o que você falou, né? Pede desculpa e fala o nome certo. Flexibilidade comportamental, gente. Exatamente. E dentre dos cursos que você... Curso, mentorias, palestras, né? Que são muitas coisas ali que você faz. Tem a parte voltada para o marketing digital. Temos como ser influenciador do seu negócio. Olha aí. Inclusive, vai ser o tema que eu vou levar pra convenção da ó, CDL. minha área. Ou seja, você botar a cara aqui no celular Bota a e cara sair no sol. fazendo. Então vamos fazer um ao vivo aqui, ó. Que é a minha área, né? Também. Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você tá vendo esse vídeo aqui. Tá eu, o nosso querido Job Show, porque ficou legal Muda todo esse dia, nome. E aqui tá a Jéssica também. A gente tá mostrando a importância de você dar as caras na sua rede social e você levar o seu conteúdo pra frente, que vai fazer você vender mais e construir mais patrimônio. Exatamente. Certo, Jess? Exatamente. A inteligência ela pode ser artificial, mas as pessoas não. Então a gente tem que aprender a se conectar. E o que está mais próximo do olho no olho hoje é você olhando para a câmera aí, ó, do seu celular. Perfeito, meu amigo. Vamos junto. Perfeito, meu amigo. Tem como dizer alguma coisa com o Jéssica aqui? Beijo de luz. É, cara, é assim, tem que fazer ao vivo aí, testar Quem aí, ó. ver sabe se dá- faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. As coisas que mais se conectaram no meu canal, na maioria das vezes, era tipo isso. Coisas simples, erros, que depois a pessoa conserta. Um vídeo do ano passado, Jéssica, que inclusive foi o que mais me deu resultado. Trouxe mais de 50 clientes aí de imposto de renda. Foi um vídeo que eu tinha esquecido de fazer o vídeo no dia. Peguei o celular, coloquei em cima do carro, gravei rápido, 3 minutos ali, sem microfone, sem nada, esperando um amigo meu chegar. Minha filha passando atrás do carro, trouxe 50 clientes. E muitas vezes você não teria feito, sabe por quê? Porque você teria esperado a condição perfeita pra Exato. fazer. Aí você falou, eu vou fazer aqui. E Não é isso que a gente tem existe que fazer, momento porque perfeito. não existe momento perfeito. Todo momento vai ter alguma coisa. Se você ficar adiando, não teria tido esse resultado. Parabéns, cara. É isso aí, Vamos é isso junto. mesmo. Olha, para eu lhe dizer quais são os conteúdos que mais engajam, são os meus conteúdos do dia a dia. De dia a dia mesmo. Por exemplo, se você entrar no meu Instagram... Fazendo faxina. Aprendeu com sua mãe. Não, esse aí não. Boa, boa. Que hoje eu tenho aversão, mas quando precisa, né, a gente faz. Até porque eu tenho uma Golden que solta pelo que só bexiga. Eu tenho um também que solta, viu? Então tem que fazer faxina todo dia. Você tá botando em prática o que você aprendeu lá atrás, tá vendo? Então, às vezes, quando eu vou e varro e vejo aquele monte de pelo, eu faço, tenho Goldens, é ótimo, aí faço um zoom lá. Mas, por exemplo, se você entrar no meu Instagram, ok, eu uso essa conexão que eu tenho com as pessoas. E eu sou intra-influenciadora do Sebrae, que o Sebrae criou realmente um grupo de intra-influenciadores para produzir os conteúdos. Vou ADD você pra ver o Golden. Não vai ser a da Golden, vai É, ser eu Go- saindo da minha aula de dança ontem. Ah, é. Eu Aula de tendo dança. que ir pra faculdade, que depois de 15 anos resolvi fazer uma faculdade. Depois de 15 anos de formado, resolvi entrar numa faculdade de Direito. Tira do modo avião aí pra tu levar um carro. Cascou do... Maria, pode crer. Bateu ali. E Manoel- tem lá eu dançando aqui, ó, saindo da aula. Eu, gente, essa sou eu, querendo sair da aula, tendo que sair da aula de dança, porque tenho aula, mas querendo ficar aqui. Eu lá, feito uma louca, dançando. Tome comentário, povo. KKKKKKKKKK. Porque isso engaja. Por quê? Porque as pessoas estão tão acostumadas a ver vidas falsas e perfeitas demais na rede social, que quando você mostra a vida real, as pessoas se conectam. Porque a gente não se conecta com o perfeito. A gente se conecta com o imperfeito. Verdade. Vídeo meu balançando o pezinho porque eu tinha horário marcado no médico e eu fiz, olha aqui, esperando a 1 hora pela minha hora marcada. Aí o povo, é assim mesmo, eu também, não sei o que. É o que mais gera comentário. É, esse daqui deve ter gerado, essa dança aqui, ó. Oi. Essa malemolência aqui deve ter gerado aqui engajamento. Maior resenha. E no outro dia você vai falar com um parceiro seu comercial. Oi, dançarina. Oi. Isso, querendo ou não, gera conexão, né? Total. Porque todo mundo conhece Porque a todo mundo é Jéssica humano, do é. arrumadinho, de dando palestra, de etc. Mas existe a Jéssica CPF. Sim, E as pessoas se conectam com pessoas. é Fato. perfeito.
As pessoas falam, eu não sabia que você era assim e tal, não sei o quê. Assim, Adorei, eu também adoro consegue, dançar. Cria essa... O rapor. O rapport, perfeito. Eu ia falar empatia, não, rapport, perfeito. O WhatsApp, a pior coisa que você faz é quando você tem empresa que bota a logomarca da empresa. O ideal, lá o que a gente faz? A gente coloca a logomarca, mas junto com a foto da pessoa. Sim. Aquela foto é a logomarcazinha De no canto fundo. pra identificar. Pra humanizar, né? É humanizar. Humanização de conteúdo Dá é uma fundamental. diferença gritante isso aí. Aproveitando você falando que foi na semana passada, no evento lá do Brilhe Com Elas, da querida Edmara. Como é que você vê Esse movimento? das mulheres? Até assim, você está à frente, né, de todas essas coisas que você aqui listou e que até então não era, né, assim, algo tão comum, né? Então, hoje a gente tem você à frente, você falando todas essas coisas, a Edmara lá com o projeto dela, que é muito bacana. Como é que você vê essa evolução, essa transformação do empreendedorismo feminino? Olha, é um ponto muito importante de ser levantado, porque se a gente for pensar em estatísticas, 46% dos negócios são femininos hoje em dia no mercado. CNPJs? CNPJs. Tem CNPJs femininos aí. E sem contar, quando a gente fala de Rio Grande do Norte, a maioria dessas mulheres, elas são as chefes de renda da casa. Então, Esses maridos fazem o é que da um vida? protagonista. Eles até trabalham, mas ela ganha mais. Então, eles são chefe de renda. Mas é um desafio, por quê? Porque se você pensar historicamente, instintivamente, quando alguém precisa fazer um sacrifício no núcleo familiar, quem acaba fazendo? A mulher. Porque ninguém pergunta para um homem que trabalha viajando com quem ele deixou os filhos. Mas se você vê uma mulher viajando a trabalho, perguntam. Essa foi pensava isso, pancada. não. Essa foi pancada aqui, ó. É o fato. É um fato. Então, é desafiador, é muito mais desafiador. Se você for pensar a nível de banco, de instituição bancária, ainda hoje, crédito para mulher é mais caro. Pelo simples fato de ser mulher. É sério? Sim, porque Será a que a mulher- Calma aí. taxa de fechamento feminino é muito maior. Porque se alguém que vai abrir mão da sua renda num núcleo familiar vai ser a mulher. Estamos falando de estatística. E o banco ele não está sendo preconceituoso, não. Ele está lidando com estatística. Sim, perfeito. A chance de uma mulher quebrar ou fechar o negócio ou descontinuar um negócio é maior do que a de um homem. Por vários outros fatores sociais. Que estão sendo mudados. Principalmente os núcleos familiares estão mudando. A forma de construção familiar está mudando e isso reflete também no empreendedorismo. Mas o que é que a gente precisa? A gente precisa que cada vez mais mulheres assumam posições de liderança. Hoje você vai ver, no mercado de um modo geral, um maior volume de mão de obra é feminino, mas não em cargos de liderança. Não ainda. Então, quando uma mulher ela chega num ponto, é obrigação dela, num ponto de maior destaque, é obrigação dela abrir espaço para que mais mulheres falem. Então, o meu trabalho, por exemplo, eu como gestora de eventos, eu faço questão de sempre nos meus eventos equilibrar palestrantes homens e palestrantes mulheres. Mas eu não tô botando uma mulher como palestrante porque ela é mulher, mas sim porque ela é boa pra caramba. E ela só precisava daquele protagonismo ali. Então, se eu tô naquela posição de decisão, eu vou considerar as mulheres, prioritariamente. Que é o mínimo que eu posso fazer. Uhum. É que Show. eu digo. Dar a voz, né? Enxergar o propósito ali Dá a dela. oportunidade que às vezes eu tive que capinar. Se eu Perfeito. puder fazer estrada, melhor ainda. Pura verdade, minha amiga. Eu não sabia disso aí, não, do crédito ser maior para as mulheres. Isso aí me surpreendeu. As taxas de juros são um pouquinho maiores para as mulheres. Ah, é? Não é porque elas compram bolsa e sapatos demais, não? Não, se fosse assim, quanto mais a gente movimenta, melhor devia ser o crédito. Mas a taxa de juros para pegar dinheiro é bem mais Carmen cara para Stephanie mulher. É mais caro do que a Sérgio, né? É verdade. Mas eu não Jéssica, sabia que disso, eu não. É diga lá- verdade. Tem diversos desafios no meio do caminho que leva até a mulher a desistir, pô. Cara, eu vi essa mudança no meu escritório aí, que hoje de 25 pessoas, 20 são mulheres. Sabia dessa? Não sabia, não, sério. É. E se você for pensar, E quem se eu tem melhor descontar- habilidade de comunicação, São, de sim. relacionamento, de trabalho em equipe, são mulheres. Agora eu vou confessar um negócio, Mas tem medo vem até cá. de ser cancelado, que eu vou dizer agora. Ai, meu Deus. É, não, depois eu vou falar no... No início do escritório eu tinha muito medo, porque não tinha muito caixa, eu tinha muito medo de uma gravidez, né, no início. Mas isso aí é o medo da maioria Era. dos empresários. Porque, cara, vamos lá, eu tinha 2 funcionários no início, caixa baixíssimo, só pagava as contas. Se uma delas contratasse mulheres e eu engravidasse, o cara tava ferrado.
por causa dos direitos trabalhistas. Aí eu vou lhe dizer, isso Hoje, a gente graças a passou na Deus, padaria com isso. Meu marido tinha esse receio. E minha função ali era tentar trabalhar que não. Ele tinha 2 receios. E é um receio que a maioria dos empresários tem. É de contratar mulher por causa da questão de afastamentos, etc. Até porque, eu vou levar uma criança para o médico. A mulher que tem que chegar atrasada no trabalho, não o cara. Na via de regra. É, verdade. Sim. E aí também tem o fato de que a questão da mulher ter também aquela questão dela de saúde, de menstruação e TPM. Mas, vamos lá. E parece que sincroniza. Mas é verdade. Tem dia que tá todo Mas mundo... sincroniza meu Deus. mesmo. Biologicamente falando, basta um grupo de mulheres conviver que elas sincronizam os ciclos menstruais. Sério. Não, o bom fica tudo de uma vez só. Depois também tá tudo bem. Mas vamos chegar ao lado aí você positivo. tem uns dias do mês que você tem que sobreviver, cara. Faz um estoque de chocolate ali, deixa tudo quieto. E tem um outro desafio, que meu marido também tinha muito receio de contratar gente mais velha que ele, essa pessoa não enxergar a autoridade dele. E isso é um problema que eu também vejo muitos empresários reclamando pra gente lá no Sebrae. E aí, a gente tinha muito mais homens trabalhando. O medo que ele tinha da menina faltar por causa de um filho, o cara faltava por causa de cachaça. O cara levantava a voz pra ele no meio da questão porque não gostava de ser chamado a atenção. E coisas que a gente foi aos poucos substituindo ao ponto que a gente acabou tendo só um homem e várias mulheres na padaria. E foi o momento que a gente mais prosperou. Porque elas têm um senso de responsabilidade. Senso de responsabilidade, a habilidade de trabalho em equipe e comunicação das mulheres é muito mais forte instintivamente falando, biologicamente falando. E principalmente, quando a gente chegou no final do ano, ele fez, vamos fazer um churrasco para comemorar aqui, né, final de ano. Aí eu fiz, não. Porque isso aí pode funcionar para homem. Para mulher, não. Primeiro que tudo é casada, os caras vão ficar tudo com ciúmes, marido. Que eu não sei como é que elas são em casa, né? Fiz, olha, se no mínimo elas estão trabalhando com a gente aqui no dia 24, véspera de Natal, o mínimo que a gente pode fazer é o quê? Já que elas estão cuidando do nosso cliente, cuidar delas para a família delas. Fiz uma parceria com outra empreendedora, uma amiga minha, empreendedora local, lá do bairro de Nova Descoberta e tudo mais, que tinha um salão de beleza. E depois de meio-dia, hora após hora, eu fui de chofer, levando uma, depois a outra e liberando elas para saírem maquiadas e de cabelo feito. Trabalharam no dia de Natal? Trabalharam, já iam trabalhar de todo jeito, mas chegaram lindas em casa. Top isso aí, viu? Ao invés da gente fazer uma resenha com bebida ou o que quer que seja. Porque quando a gente fala sobre motivação de equipe, você tem que pensar quem é a sua equipe. O que você entende por motivação pode ser totalmente diferente do que eu entendo. Então, ali, o momento veio um insight baseado num filme que eu tinha visto na Netflix de uma menina que era muito boa, escolhendo presente para as pessoas porque ela ouvia as pessoas. E eu fiz, gente, uma turma aqui toda de 4, 5 mulheres, o que é que eu posso fazer por elas? Não é uma resenha, um jantar, um churrasco que vai animar essas meninas. E quando eu levava, eu ia conversando com elas. E praticamente, foram todas 5 que eu levei. Nenhuma nunca tinha feito uma maquiagem profissional na vida. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Verdade. Fazer isso com 25 mulheres, tô ferrado. Eu não ia falar nada, né? Mas já que você falou, cara... Mas principalmente... Aí Merece, você que merece trabalha de na verdade. ágil, você que trabalha na ágil. Merece. Ó. Capaz, é qualquer complicação, cara. Mas depende, essa mulher, Não, ela tá merece. mais preocupada no dinheiro ou no... Mas minha turma é diferente, viu? Eles gostam de um churrasco com a farra. Então, pois é. Então, é tudo sobre você entender qual é o perfil desse seu colaborador para você conseguir motivá-lo do jeito certo. Eu ia dizer isso agora, tá fazendo frio. O Jobs, 22 tá bom. Aí, tá bom. Tremendo aqui. Aqui, o meu amigo Jobs, só que ele tá morrendo de frio. Tá vendo aí? Tô Quando entende, preocupado né? com Quando o meu tem amigo. uma parceria, já sabe. Cara, eu sei. Avião sem asa. Pois é, Jéssica, a minha turma lá gosta de uma festinha, viu? Eu também adoro. Eu faço na minha casa e eu sempre faço questão de eu fazer algum... Eu nem sou cozinheiro nem nada disso, mas eu sempre faço um prato pra dizer, isso aqui foi o que fiz. Que é você servindo. Sim, servir. E servir... Tem um simbolismo. Servir é melhor do que ser servido. Com certeza. Com toda certeza. O exemplo de Jesus Cristo. Eu já Jéssica, ia e falar. gestão de pessoas, você tem estudado também ou é mais voltado para essa outra área? Você dentro do Sebrae, eu imagino que... Como eu também trabalho com equipe, tem estagiário, tem trainee, tem tudo mais. Sim,
eu já fiz cursos online de gestão de pessoas e tudo mais. Inclusive, um desafio muito grande que a pandemia nos trouxe foi esse trabalho remoto. E, honestamente, podemos hoje viver em modelos híbridos, mas é muito difícil construir cultura no mundo online. Exatamente. Falou tudo que eu queria ouvir. É olho Porque no eu sempre olho. bato nessa tecla aí. Cultura é olho no Mas pior olho. que às vezes é necessário, cara. No meu caso aí, eu tô sem espaço. Eu tenho que colocar gente offline aí. Offline não, é home office. Então, mas aí você faz um formato você híbrido, constrói- um rodízio. Não dá, tem que fazer tem que ter rodízio. alguma né? coisa. Passar uns rodízio. dias em casa, outros... Não dá pra deixar 15 dias a pessoa dá não. fora. Não é questão do trabalho se ser chato, é cultura mesmo. Você não consegue construir Não conecta, valores, você não, não gente. conecta. Não conecta. Fica distante. Eu acho que sim, tem profissão que ok, vai acontecer isso. Né? TI, o cara tem que ficar no computador lá, tal, não sei o que, e acabou. Não tem muito o que fazer. Mas tem a maioria dos negócios, não é assim. Pontos positivos de ter uma gerência que meu gerente, ele também tem uma sensibilidade absurda e ele é psicólogo, foi que ele investiu também em momentos de terapia coletiva, onde a gente se conectou muito além do trabalho. Porque, vamos olhar, hoje a gente passa mais tempo trabalhando do que em casa. A gente passa mais tempo com os nossos colegas de trabalho do que com a nossa família. Diariamente, né? Em dias Elon úteis. Musk que até 2050, as pessoas vão precisar de um salário mundial. Vocês viram isso daí? Todo mundo vai Não. precisar, porque a IA vai dominar tudo. E aí, como é que você vai trabalhar? Vai fazer o quê? Você vai ter pouco tempo pra trabalhar. Eu não acho que a IA vai substituir o humano. Eu acho que a IA vai substituir o humano que não sabe mexer com IA. Eu não sei, o negócio tá tão doido. Substituir o humano. Você precisa de comando. Criatividade... Mas não tem se muita coisa substitui. hoje que Criatividade você... humana não tem como ela fazer. Tem muita coisa hoje que você automatiza de um jeito que é surreal. Tipo assim, do negócio Sim. chegar, clicar lá na pasta do computador, levar o arquivo pra não sei aonde e tal, não sei o que, e fica tudo... Você fala, mas e Não, aí? porque a IA, principalmente a tecnologia, ela é feita para ela otimizar a produtividade humana. Só que, se você é um humano que trabalha como robô, obviamente o robô vai lhe substituir. Não quer ser substituído por um robô? Não seja um robô. Faça o que um computador não faz. Relacionamento. Olho no olho. Tratar bem, se conectar, gerar confiança. Diminuiu. Isso aí. Tá diminuindo até o pessoal que trabalha com desenvolvimento de software, acredita? Ah, total. Eu visitei uma escola de contabilidade e o cara trabalha só com médicos. Tem mais de 5 mil clientes lá em Patinga, semana passada. E lá eles tinham 15 devs, 15 pessoas que trabalhavam com desenvolvimento de software lá. Tá só com 5 agora. Tinha, né? Tinha. Ah. Tem Faz 150 parte. funcionários. Esse negócio do futuro... Porque ficou mais fácil, né? Antigamente você pega a IA e manda ele fazer aquele determinado código-fonte, ficou mais fácil. Você não precisa digitar e fazer. Eu vi tanto a visão do Elon Musk quanto do Bill Gates. O Elon Musk falou isso, do salário mundial que vai ter, eu não lembro qual que é o ano. E o Bill Gates, ele disse que as duas profissões do humano mesmo, agindo do futuro, vai ser ele ter parte de relação humana, que é isso aqui que nós temos, Relacionamento, relações total. humanas, porque esse robô não consegue substituir isso daqui. Não. Então vai ter coisa assim que é consultivo, né? Pra eu vender isso aqui pra você, puta, vai ter que ser consultivo, porque vai precisar dessa troca. E também as pessoas que vão se aprimorar em energias renováveis. Vão ser essas duas. E ele ainda fala que a IA vai substituir muitas coisas em até 10 anos. Por que em até 10 anos? Porque leva até 10 anos pro ser humano aceitar que a IA já faz muitas coisas melhores que ele. Só que aí tem um detalhe também. Quais? Qual? A gente tem uma geração nativa digital e uma geração nativa IA. Certo? Pra gente, pode levar até 10 anos pra gente se adaptar a uma tecnologia que a gente não nasceu conhecendo. Mas pra quem já nasceu imerso nela. É automático. Nicole, minha filha, já tá fazendo Inclusive, tudo com IA. tenho meus receios. Vamos pra polêmicas. Gosto. Vamos lá. Tenho os Melhor meus parte. receios com relação às universidades. Se as universidades não se reformularem, se o ensino superior não se reformular, ele vai acabar se tornando obsoleto. Porque hoje em dia, se você for contratar uma pessoa de tecnologia, não tanto faz se ela tem uma faculdade ou se ela não tem. Até porque se eu passo 5 anos estudando, quando eu chego no 5º ano, o que eu estudei já está obsoleto. Então, a velocidade da informação hoje, ela acontece de um jeito diferente. Então, eu acho que o formato do ensino superior, ele vai ter que se reformular, porque senão ele vai Muito se tornar rápido, obsoleto. É muito mais Na rápido. minha área, nessa parte do digital, eu acredito que tanto eu como todos os empresários da contabilidade que tá tendo muita velocidade, eles estão se lixando para diploma.
A pessoa que a gente vai contratar ele nem pergunta mais, a não ser que tenha contabilidade, seja assim, contador. experiência. Tem experiência? Tem não- conhecimento nisso? A não ser que precise, né? Um médico vai precisar do diploma dele, um contador. Então, quando ele contrata o contador, precisa, de fato, que ele tenha o CRC. Mas, se não for isso, a pessoa vem e vai pro cargo sem ter nada de diploma de nada nenhum. Por isso é tão importante trabalhar essa regulamentação da IA e do digital de um modo geral. Sim. Muita gente acha, não, porque isso aí é censura. Não. A gente está tentando manter o ordenamento social desse jeito. Porque senão vai virar terra realmente sem lei. E vai ser complicado e um monte de gente vai falir, um monte de gente vai ficar desempregada. E aí? E o problema social? E a bolha? Total. E de nada adianta também a gente dominar a IA, mas a gente não saber se comunicar. Até porque, como é que eu vou dominar se eu tenho que fazer um prompt, escrever um comando que seja realmente adequado para a IA me dar aquilo que eu preciso? Comunicação sempre vai ser importante. Como é que você vai vender a ideia daquilo que você fez? Você Hoje agradece a todo IA? mundo pode... No final, obrigado, Chad. Você faz isso, eu faço. Eu faço. Isso aí, não Parece dá. que eu tô falando com a pessoa. Às vezes sempre. o chat me faz um negócio, me responde, eu faço, chat, você pode fazer melhor do que isso. Cara, pra você ter Eu ideia... falo. Olha, não, Treinando a IA. Mas é pior que ela entende, né? É uma coisa muito doida de falar isso daí, porque eu tenho um horário certo pra mexer com a IA, até 8h30 da noite. Porque se eu passo disso, cara, eu não consigo dormir, porque eu começo a fazer tanta coisa que o negócio vai conectando uma porra, eu falo, meu Deus, eu consigo fazer... Aí eu começo a ficar, sabe, eu fico e você é o ansioso cara- pra poder fazer Você um é o cara da negócio disciplina, que eu sei. novo, entendeu? Que eu falo, caramba, Mas a meu. ansiedade é o mal do século, ansiedade e depressão. Não, assim, mas eu não sou ansioso, eu fico com vontade de trabalhar. Aí se eu fico nessa, eu não vou dormir. É meio isso aí, É entendeu? ansiedade, cara. É ansiedade. Inclusive, às vezes, quando eu Aí vou dar fala, até palestra... 8h30 da noite, Acho show. que não é Depois só isso, disso não. É aí, com vou outras dormir. coisas também. Depois das 8, eu tenho muita dificuldade em parar. E quando eu Telas, vejo- acesso a telas. Telas, é. Gente, o acesso a telas nos tornou pessoas com dificuldade de concentração, com déficit de atenção. Tanto que eu pergunto assim, eu faço, gente, quem é que tem TDAH? Aí o povo levanta a Todo mão e mundo diz, quem é levanta que a mão. tem diagnóstico de TDAH, o povo, ó. Por quê? Porque o acesso excessivo a telas e a velocidade da informação que a gente tem hoje nos deixa dispersos. Muito. Mais do que um peixinho dourado. O peixinho dourado, a capacidade dele de concentração é de 9 segundos. O do ser humano hoje em dia é 8 na rede social. Você abre o celular para ver uma notificação, você se perde, é um buraco negro. Acho que precisa ter disciplina, né? O tempo pra você poder mexer, porque senão você Gestão fica de tempo. totalmente imerso ali no celular. Chega o final de semana, eu nem gosto de pegar o celular. Pô, você ficou É semana confortável toda, e foi feito Falo para com você se você não viciar. responde, né, Eu cara? nem respondo, você viu, né? Eu vou começar a ligar pra você. Tem que ligar, pô. Eu nem vejo. Assim, dificilmente eu vejo. Porque você fica o dia todo, segunda a sexta, nesse trem aqui. Todo mundo só fala por ele. De vez em pegar e mandar um ligar, que é muito mais fácil resolver, e ficar dependendo desse negócio. Aí se você não adere a ele, né? Você acaba perdendo o cliente, enfim, todas as coisas que acontecem. Então você já fica imerso nisso aqui. Chega no final de semana e fala, meu, eu quero nem saber desse negócio aqui. Jéssica, quer falar do teu evento aí, do o Summit, não, meu Deus. O Sebrae Experience, Sim. que aconteceu esse ano no Teatro Riachuelo. Para 1.400 pessoas, a gente trouxe Flávia Alessandra, trouxe o Maurício Diamelário, que é o CEO da Heineken Brasil, trouxemos Arthur Igreja, uma galera muito boa. E já tem data marcada. 2026, podem separar aí na agenda, dia 16 de abril, no Teatro Riachuelo. Vai ser mais uma edição histórica, com muito conteúdo massa, ativações de patrocinadores e grandes nomes locais e nacionais. Já estamos convidados, viu, cara? Coloca Por na favor. agenda. Por favor, viu? Inclusive, eu tô querendo até escolher um podcast para fazer transmissão ao vivo lá durante. Olha aí, tá Olha. vendo? Fica a dica. Olha aí, hein? Amigo. Vamos Fica a conversar, dica. vamos conversar, né? Por que não? Por que não? Bom, a gente tá chegando nos momentos finais aqui. Chegou a hora da pergunta que você gosta, né, cara? Eu faço várias perguntas boas, né? Sim, não, Ai, que mas é que medo. você gosta essa aqui. Eu sei que você gosta muito dessa pergunta. Porque essa pergunta a gente consegue enxergar né, A parte mais íntima, a né? parte mais íntima da pessoa, né? Agora ficou Eu com medo, né? acredito muito nisso daí, que gera conexão. Cara, a gente deixou a Jéssica apreensiva, a gente tá bom aqui. Não, viu? pelo amor de Deus, você não pode preparar a pessoa desse jeito aí também, cara. Medinho, vá. Mas vamos lá, já que estamos chegando nos Na reta final. finalmentes, Sim. falando um pouquinho de você. Sua vida. CPF. Todas as nossas vidas é que é um filme, certo? Eu tenho minha vida, você tem a sua, ele tem a dele. No filme da sua vida, qual que é o seu episódio mais triste?
quando eu não passei no meu primeiro vestibular. Fiquei na terceira suplência, fui pedir um abraço à minha mãe e ela disse que não queria olhar na minha cara. Porque Porque eu você... tinha decepcionado ela. Pesado, hein? Uma semana tendo pesadelo. Deve ter doído, viu? Só que aquilo ali me fez Fortaleza. pensar que aí é tudo de como você reage ao que acontece com você. Eu podia ter me vitimizado e etc, mas eu pensei, eu vou estudar pra nunca mais ter que passar por isso na minha vida. No outro ano eu passei em 5º lugar. É sobre. Show. E o episódio mais feliz da sua vida? Foi quando eu voltei da minha primeira missão de Nova York e eu fui a primeira funcionária do Sebrae a subir no palco como um dos nomes principais da Feira do Empreendedor para palestrar sobre essa experiência. Pela primeira vez, eu contei um pouquinho sobre meu relato pessoal, fiz um punch pessoal na abertura, o pessoal aplaudiu e tudo mais, mas principalmente, quando eu desci daquele palco, ao contrário do que eu fiz a minha vida inteira, de querer dar orgulho para minha mãe, de querer que meu marido ficasse orgulhoso, que meu chefe ficasse orgulhoso e tudo mais, quando eu desci daquele palco, eu senti orgulho de mim, por mim. Ali foi a minha virada de chave. E eu nunca vou esquecer. Porque o mais importante é que, no fim das contas, é você por você. Você pode ter outras pessoas, você vai precisar de outras pessoas no processo. Mas, no fim das contas, é você com você. E você tem que aprender a gostar daquilo que você olha no espelho. E Show. quando eu desci ali, eu fiz, caraca, tô orgulhosa de mim. Valeu a pena, né? Tudo aquilo Sou que você top, passou. né? Nem foi ainda, depois. Mas ali foi, tô orgulhosa de mim. Show. Quiser deixar um recado aqui, ó, por favor, aqui, ó, deixe seu recado final antes da gente fazer o fechamento. Olha, eu gosto de dizer muito que intencionalidade gera resultado. Esse aí é meu lema de vida. Mas, principalmente, a gente tende a achar mais problema e menos solução. Mas, principalmente, os problemas eles não vão parar de acontecer. Tudo depende do que você faz com eles. Porque é aquilo, a gente pode até não conseguir prever o resultado das nossas ações. Mas se a gente não fizer nenhuma ação, com certeza não vai ter resultado. E só tem resultado quem não tem desculpa. Putz. E agora? Pra fechar, né, cara? Fechar, tem que fechar com chave de ouro, né? Então fecha aí você que é E, youtuber, cara, que você vai inclusive, pedir pro like, aproveitar. Se você gostou desse episódio, tem outros episódios muito top também. Esse eu acredito que foi um dos top 3, viu, Jéssica? Sei, quando eu sair Certeza. daqui, aí vocês dizem depois a verdade. Mas então tem o episódio da Sulamita, né? Que você pode assistir se você gostou desse episódio. Tem a ver, né? Um episódio muito bacana. E como é que é o nome da outra vez? Esqueci de novo. É Edmara? Edmara. O episódio da Edmara, tá que foi vendo aí, ó? muito bacana. 2 episódios que eu acredito que tem um vínculo com esse aqui, né? Com E certeza. no mais, agradecer a todos vocês que estão assistindo. Eu, particularmente, adorei aqui, que eu sou fã dessa mulher faz muito tempo. Ela nem sabe, mas sou. E pedir para você se inscrever no canal, deixa aí o seu comentário e vamos para cima para construir mais patrimônio, né? Lembrando também que estamos no Spotify. E se você gostou desse episódio, encaminha pro seu amiguinho que vai ajudar ele com certeza. Muito obrigado e até a próxima.